Olá, mundo. Hoje eu vou falar de algumas maneiras diferentes de utilizar o Python. Até agora, nossa rotina de trabalho é criar um código Python. Uma vez que eu tenho esse arquivo de script, eu salvo, eu executo e ele vai rodar e executar todas as instruções no arquivo. Né? Geralmente a gente pode conceber isso como se o interpretador do Python estivesse executando linha a linha cada instrução, às vezes com algumas instruções mais complicadas, como laços, condicionais, funções, etc. Essa é uma maneira de usar e é a maneira mais usual, e é a maneira que normalmente é utilizada para criar grandes programas e resolver problemas mais sofisticados. Mas existem outras situações onde a gente só quer uma interação casual. Eu quero resolver, testar um pedacinho de código, eu quero resolver, sei lá, um problema de matemática relativamente simples, quero só fazer um gráfico, testar os parâmetros para uma função, coisas desse gênero. E para essas situações, normalmente o fluxo de trabalho baseado, né, nesses arquivos .py não é tão eficiente. Porque demora, você faz uma pequena modificação, tem que executar o script inteiro, às vezes o script tem uma fase de preparação que demora um certo tempo para carregar os dados, para carregar as bibliotecas, enfim. Esse modo de utilizar não serve para todas as situações e é legal, às vezes, ter um modo um pouco mais casual, né, que possa testar um código rapidinho. Então vamos começar falando sobre o terminal. Então todo Python é uma linguagem interpretada, que significa que tem um interpretador, e normalmente numa linguagem interpretada a gente tem o que é conhecido como o REPL, REPL, Read, Eval, Print, Loop. E o que significa? E que é o REPL? É um programa que basicamente executa essas instruções em loop. Ele lê os comandos do usuário, avalia e imprime um resultado caso seja necessário. Para acessar o REPL ou o Shell, vou começar a chamar de Shell porque esse nome REPL é um pouco chatinho de falar. Para acessar o Shell do Python, basta eu digitar Python no terminal do Windows ou do VS Code. Isso vai abrir para mim o terminal do Python. Tá? E agora eu vou deixar ele maximizado aqui. E como funciona? O terminal do Python é um terminal que aceita comandos Python. Posso escrever, né, declarar variáveis, escrever expressões, e executar pequenos programas, até laços, e definir funções. Enfim, eu posso fazer qualquer coisa que eu faria no programa Python. É lógico que, como eu preciso digitar na hora, esse tipo de interação não serve para criar programas muito sofisticados, né? Porque eu tenho que digitar tudo na hora e para um programa muito grande isso começa a ficar pouco prático. E é bem chato digitar laços e indentação no terminal do Python, mas enfim. Tá? Então ele executa qualquer comando Python, a gente pode pensar como se fosse esse programa que lê os comandos, avalia e depois imprime o resultado. Tá? Isso é muito útil para testar pequenas ideias de algoritmos. Às vezes a gente quer verificar se determinado loop vai dar certo para resolver um problema. Por exemplo, o problema pode ser eu quero ordenar uma lista de números. E, e muitas vezes o terminal ajuda, o shell do Python, desculpa, ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo, porque eu posso interagir diretamente com o código, né? Eu posso executar um trecho de código, depois verificar o valor final das variáveis, ou eu posso mudar uma variável de inicialização, depois executar um trecho de código. É uma maneira bem prática de testar ideias de código e às vezes para fazer pequenas computações, né? Por exemplo, eu costumo não usar mais a calculadora, eu uso o Python, porque o Python é uma calculadora muito boa com alguns recursos a mais, né? Eu posso então criar variáveis, que é algo útil que nem toda calculadora faz.
posso importar várias funções do módulo math, em algumas mais complicadas do que normalmente se encontra numa calculadora comum. Enfim, dá para fazer várias coisas interessantes aqui. Mas para falar a verdade, o shell do Python que vem já instalado com a linguagem não é o melhor shell que existe, tá certo? Ele é bem precário e com muito pouca, com praticamente nenhum recurso avançado. E para falar a verdade, esse shell do Python eu nunca uso. Tá? Eu mostrei aqui só porque é o que vem instalado na linguagem, então eu vou sair usando esse comando aqui, exit, e vou mostrar o shell que eu uso na realidade, no dia a dia, é o IPython. Tá? O IPython ele pode ser executado assim no terminal, dependendo da configuração do computador. Talvez eu tenha que executar assim, IPython-m e Python, aliás, Python-m e Python. Agora, aqui é importante considerar as letras maiúsculas e minúsculas. Então, é I e o P maiúsculos e o resto minúsculo. Então, IPython. Isso também executa o shell do IPython. E antes disso, eu preciso instalar usando pip install IPython ou a versão que provavelmente funciona em mais computadores, essa aqui, python-m pip install IPython. Ele vai procurar na internet e instalar. No meu caso, ele já estava instalado, então ele só falou que vários dos requerimentos já estão instalados, né, já estão satisfeitos. Tá, mas o que tem o IPython de diferente do Python? Tem várias coisas. Primeiro, a primeira delas é colorização. Então, se vocês olharem aqui, o texto é colorido, isso ajuda bastante na legibilidade. Mas tem várias pequenas coisinhas, né? Eu tenho autocomplete. Então, por exemplo, quando eu criei uma variável x, ele no instante que eu aperto ponto, por exemplo, ele mostra todos os métodos, todas as funções associadas àquela variável. Então ele começa aqui com bit count, se eu apertar tab, ele mostra todas as opções. Então isso é uma coisa útil, facilita. E eu uso muito o IPython, por exemplo, quando eu quero descobrir o nome de um método específico para um determinado tipo de variável. Às vezes eu acho mais fácil usar o IPython do que ir atrás da documentação, certo? Então essa é um recurso interessante. Opa, 1 bytes não, 2 bytes. Bit count, vamos pegar aqui um que faz sentido. Tá, então tem isso. Um outro recurso interessante do IPython é o acesso fácil à documentação. Então, por exemplo, eu quero saber o que essa função faz, bit count. Eu posso executar e às vezes isso vai dar uma dica boa do que ela faz. Às vezes eu nem consigo executar porque eu não sei quantos argumentos ela recebe, quais argumentos em qual ordem que ela recebe, enfim. E o Python tem uma função nativa que permite mostrar a documentação de qualquer objeto. Então eu posso procurar help, posso executar assim, help bit count. x.bitCount, ele vai mostrar o que aquela função faz. Mas isso é muita digitação, com preguiça disso. Aqui eu estou usando o tab para digitar o mínimo possível, e se eu colocar uma interrogação no final, o IPython entende que eu estou pedindo a documentação e mostra para a gente uma documentação bonitinha. Certo? Tem várias pequenas coisinhas interessantes no IPython, eu não vou passar por todas aqui, eu só dar essa dica. Em geral, se você quiser utilizar um shell do Python, use o IPython e não o shell que vem nativo na linguagem, porque o IPython tem várias dessas pequenas coisinhas que deixam a vida um pouco mais fácil. Tá saindo do IPython, eu quero mostrar algumas outras maneiras de interagir. Então,
eu tenho meio que esses dois extremos. A interação tradicional usando scripts, onde eu crio um documento de texto, né, um arquivo de texto .py, com todas as instruções e executo esse arquivo todo de uma vez, ou essa maneira mais quebrada com o shell, onde a gente vai digitando linha a linha e ele vai executando linha por linha. Esses são meio que os dois extremos. Existe uma coisa no meio do caminho, que é uma forma de interação que foi desenvolvida pela comunidade de computação científica. Hoje em dia a gente costuma chamar de data science, que é algo no meio do caminho. Ele permite uma certa interação, mas também permite uma certa formalização. Por exemplo, a gente salva esses comandos que foram digitados num arquivo, eu posso reexecutar um comando várias vezes, enfim. É algo no meio do caminho entre um script e uma interação com shell, que é o tal do notebook Python. Existem várias plataformas para execução do notebook. Eu vou primeiro começar a falar sobre as plataformas na nuvem. Porque isso é muito conveniente, às vezes você quer compartilhar código com alguém, ou não tem acesso a um computador com Python já instalado, enfim. Existem várias situações onde é útil executar o código na nuvem. Então eu vou mostrar algumas delas. Todas essas são baseadas na mesma tecnologia, que é o Python Notebook, ou Jupyter Notebook. E tem algumas edições, assim, com pequenas variações. Eu vou primeiro começar a falar sobre o Datalore e algumas outras semelhantes, certo? Mas todas têm o mesmo espírito. Então só voltando aqui, desculpa, eu entrei no site do Datalore, datalore.com, e você pode criar uma conta nova, fazer o login via conta do Google. É, Aqui tem vários notebooks. Enfim, eu vou criar um novo de Python. Notem que o notebook não é exclusivo do Python. Ele permite aqui, por exemplo, no Datalore, essas 4 linguagens. Tá, então eu crio um notebook. E a diferença aqui é o seguinte: o modo de interação é exatamente uma mescla entre os dois. Eu posso executar código aqui, criar variáveis, como se eu estivesse fazendo um arquivo de script do Python, certo? Mas cada script geralmente vai ser um mini script, fica numa célula separada. Então eu tenho aqui essa célula, depois eu posso criar uma outra célula aqui embaixo que compartilha as variáveis com as anteriores, isso é importante. Tá? Então, como se fossem vários arquivinhos, ou trechos de arquivos de um arquivo de código Python separados por células, e a gente pode executar essas células de forma independente. Tá? Então aqui eu posso utilizar as mesmas variáveis da anterior, e criar novas expressões, por exemplo, x vezes y. Tá? E aqui eu executo dando esse play. E uma das coisas legais do notebook, na verdade, é que ele mistura, ele não é por acaso que isso aqui está rodando na web, né? Não foi uma adaptação que o Datalore fez, que a JetBrains, que é a empresa que criou o Datalore, fez para rodar na web. O notebook já é nativo da web, ele sempre utilizou tecnologias web e ele abraça essas tecnologias, tá? Então, não só tem essa interface para executar esses pequenos trechos de código, mas a gente também pode mostrar gráficos, fazer coisas um pouco mais avançadas e misturar recursos web aqui no notebook. Então, eu consigo mostrar imagens, gráficos, textos, enfim. Por exemplo, eu posso criar um texto no meio do meu código. Eu tenho que avisar que não é Python. É, Aí no Datalore aqui, né, nesses 3 pontinhos, eu deveria já ter inserido uma célula Markdown, mas enfim.
O que que eu fiz aqui? Deixa eu apagar essa célula. Tá, então aqui eu criei uma célula de texto. Então, eu tenho umas células de código, agora células de texto. É, eu posso criar arquivos usando código Python. Eu posso criar gráficos, desculpa. Eu não vou explicar como que funciona o Matplotlib não, tá, gente? Mas só queria mostrar que dá para fazer coisas interessantes aqui, né? Posso criar gráficos, imagens, trechos de código HTML, dá para fazer várias coisas legais usando esse notebook. E ele é muito útil, por exemplo, para criar material didático, porque eu posso fazer um tutorial, alguma coisa assim, misturar texto com código, ou então como uma maneira de documentar o que a gente chama às vezes de programação literária, sei lá, onde o foco do documento é uma mistura entre o texto e o código, né? O código não é o elemento central, a gente coloca um outro documentário, um outro comentário para explicar o código, né? Eu posso pensar no código como um documento de texto descrevendo, sei lá, a estratégia que eu usei para resolver um problema e com trechinhos de código no meio executando aquela estratégia. Tá, então isso é muito útil em programação científica porque às vezes o foco não é o código, né? A gente só cria código para, sei lá, criar um gráfico, olhar uma visualização, calcular um resultado, mas a parte mais interessante é explicar o raciocínio que levou alguém, né, aquele código, aquela. Então, por exemplo, quando eu vou aplicar um algoritmo de machine learning num conjunto de dados, às vezes é mais importante escrever o que é o meu conjunto de dados, qual é o algoritmo que eu estou utilizando, por que eu acho que ele vai funcionar bem, qual foi a minha estratégia para escolher os parâmetros, blá 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 blá. E eu coloco alguns trechos de código esparso só para implementar aquela estratégia, né? Mas o foco seria o texto. Então, o notebook é muito utilizado para isso. Eu gosto bastante do Datalore, eu acho uma das melhores ferramentas de notebook na nuvem que existem, mas existem outras, eu queria só mencionar rapidamente as outras. Não quero ser exaustivo, não estou falando que eu vou falar de todas, mas, bom, Datalore não é nem a mais utilizada, tá? Então acho justo mencionar. O primeiro, Code Collaboratory, que é o Jupyter do Google, tá? Então vocês podem encontrar esse site no collab.google.com. E o Code Laboratory permite também criar notebooks. Então, posso criar um novo notebook. Ele tem algumas opções para importar notebooks de outros sites, como por exemplo o GitHub, eu acho que do Drive, enfim. Ele cria um notebook. A interface é um pouquinho diferente, né? As cores são diferentes, por exemplo, mas o modo de utilização é praticamente o mesmo. Eu tenho as células. Tá, eu posso executar células de forma independente e como que chama? E ele também, assim como o Datalore, ele mistura texto com código, só muda alguns detalhes da interface, da carinha, enfim. Eu, de maneira geral, acho o Datalore um pouco mais fácil de usar e mais agradável. Enfim, mas o Collaboratory também é muito bom. Uma coisa que eu acho um pouco chato do Collaboratory, ele tende a meio que reiniciar a sua máquina com uma certa rapidez.
Eu entendo por quê, né? Porque o Google não vai deixar uma máquina virtual ociosa esperando você digitar o código. Então, se você ficar muito tempo sem executar nenhuma célula, ele desliga a máquina e a primeira vez que executa, demora um pouquinho. Por isso que demorou um pouquinho para executar esse código. Agora a próxima execução vai ser mais rápida. Ele precisa ligar uma máquina virtual, inicializar o Python nessa máquina virtual para poder executar esse código lá nos servidores do Google. Certo? O Datalore eu acho que mantém as máquinas por um pouco mais de tempo, pelo menos essa é a minha impressão. Tá? Mas enfim, o Code Collaboratory também é muito bom. Fica um pouquinho, enfim, do gosto pessoal de cada um, a preferência de qual grande empresa você quer ser espiado, enfim, decisões desse tipo. E para completar, né, o trio dos três maiores notebooks que existem na nuvem, eu vou falar sobre o Binder, que também é a mesma coisa. Você pode criar notebooks e no Binder existe uma integração com o GitHub também. Eu posso criar um notebook a partir de um repositório. Enfim, ele demora um pouquinho para fazer. E o Binder é o notebook com menos alterações com relação ao notebook original que você pode executar no seu computador. Tá? Então, essa é uma vantagem do Binder, ou também vocês podem pensar como uma desvantagem, caso não goste tanto do. Eu acho, de maneira geral, o Datalore e o Colab os dois têm uma interface um pouquinho melhor que o notebook original. Eles fazem pequenas alterações e, de maneira geral, eu acho essas alterações positivas. Tá? O Binder, não está rodando aqui, não. Enfim, ele não faz. Enfim, então, eu vou mostrar o notebook original rodando. É a mesma cara do Binder. Eu posso criar um notebook usando esse código, o comando Jupyter Notebook ou Python-M. Esse aqui eu não tenho certeza, vamos ver. Mas foi. Não sei porque abrir o GitHub Classroom, não faz sentido nenhum. Mas notem o seguinte, isso aqui é curioso. Quando você executa Python-M Notebook, ele mostra um monte de mensagem que dá a entender que criou um servidor. E é exatamente isso que ele faz. Ele cria um servidor. Eu posso copiar esse link e no navegador executo, né? Entro naquele link e agora eu tenho acesso à pasta onde eu executei o notebook, tá? Notem aqui, eu estou executando na minha pasta no, no, no repositório de APC. E aqui eu posso criar novos notebooks, enfim. Vamos criar um notebook para ver o que acontece. Criar um notebook do Python 3. Só tem essa opção no meu computador, mas dá para instalar outras linguagens. E aqui funciona mais ou menos da mesma maneira que o Datalore ou que o Colab. Eu tenho células. Vamos variar um pouquinho. E eu posso executar essas células uma a uma, né? Então, eu crio células, posso criar novas células aqui embaixo. Também posso colocar Markdown, enfim. Então, como que é que faz? Ah, não lembro.
Tá, então tenho células, eu posso reordenar essas células, enfim, esse aqui é o notebook original, tá? Os outros são variações, reinterpretações dessa mesma ideia. Tá, então esse é o notebook, é um pouco estranha essa forma de interação, um pouco confuso, porque você está na web, mas está no próprio computador. Basicamente o que ele está fazendo é utilizando as tecnologias web no próprio computador local. Então você acessa um site disponível localmente, né? Bom, essa é uma maneira de executar o Jupyter no próprio computador. Eu acho sempre bom ter essa possibilidade, né, de executar no próprio computador e não depender de um computador que está rodando na nuvem. Por vários motivos, vamos começar pelos mais pragmáticos. A internet pode cair, pode estar ruim, enfim. É bom ter a possibilidade de rodar localmente. Então eu posso rodar criando um servidor do Jupyter local, mas eu vou desligar ele aqui. Eu posso rodar no próprio VS Code. O VS Code tem suporte para arquivos de notebook, desde que você instale a extensão do Jupyter. Então, procura aqui no Marketplace, Jupyter. O meu já está instalado, então não preciso instalar de novo. Mas caso não esteja, instale essa extensão do Jupyter da Microsoft. Não sei porque ele está falando que recarregamento é necessário. Talvez ele tenha atualizado. Mas enfim, ela permite executar o notebook. Eu posso, né, executar um notebook que já tinha sido criado, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou apagar e criar um novo, só para vocês verem como que faz, né? Para não depender necessariamente do notebook. Então, eu vou criar um novo aqui. Basta criar um arquivo com a extensão IPYNB, que é um nome meio esquisito, que significa IPY de IPython Notebook. Por que IPython? Porque, na verdade, o Jupyter, ele, ele é como que chama? É um projeto em conjunto com o IPython. Os dois projetos fazem parte do mesmo conjunto de ferramentas, certo? Originalmente, o Jupyter, inclusive, não existia. O Jupyter era o IPython, e então era o IPython Notebook. E o Jupyter foi criado numa colaboração entre três linguagens. Então já existia o IPython, então já existiam os notebooks nesse formato que eu mostrei para vocês. Em uma convenção, eu não lembro se era uma convenção de Python que tinha um pessoal do Julia ou do Julia que tinha um pessoal do Python, acho que era a segunda opção. Né, eles mostraram o notebook e viram que tinha uma possibilidade razoavelmente simples de utilizar essa tecnologia do notebook em outras linguagens. Então, daí surgiu uma colaboração entre o Python, o Julia e o R, ou se quiser Julia, Py, né, Ju, Py, Python, sei lá, Pyth e o R no final, Jupyter. Então, juntando essas três linguagens, né, criou o Jupyter, o projeto Jupyter, que deixou as tecnologias do IPython é, genéricas com relação à linguagem de implementação, tá? Então, hoje em dia existem notebooks para várias linguagens, não só para essas três, e, mas surgiu nesse contexto. Tá? Então, também posso executar os notebooks no VS Code, então basta criar um arquivo chamado IP, né, com a extensão IPYNB, ou IPython Notebook. E aqui é a mesma coisa das outras. Então, x igual a 21. Eu executo célula por célula. Posso colocar novas células aqui, ou de código ou de Markdown. Tá? Notem, cada um tem pequenas variações, né, no modo como a interface funciona, mas a lógica geral é a mesma. Então, por exemplo, criar o Markdown.
Tá, então aqui eu crio a célula. Geralmente Shift Enter executa a célula. Eu gosto de conhecer esse teclado, os atalhos de teclado, que é mais eficiente do que usar o mouse. Tá, então esse é o notebook no VS Code. Também é uma maneira de utilizar. Ele não, eu dei uma célula. É uma maneira eficiente de reutilizar o Jupyter. Notem, só tome um pouco de cuidado com o Jupyter. Como o Jupyter é interativo, você pode executar essas células fora de ordem. Às vezes pode acontecer de a gente bagunçar o estado do nosso programa e entrar nos bugs que não se resolvem. Tá? E muitas vezes, se o código estiver certo, mas o programa estiver se comportando de maneira meio exótica, basta reiniciar o, o Jupyter, né? Na linguagem do Jupyter é o kernel ou o núcleo que está executando o código por baixo dos panos e executar todas as células novamente. Tá? Isso geralmente restabelece o código para um estado consistente, né? Então, esse foi o Jupyter. E é uma maneira, eu sugiro fortemente que vocês usem bastante o Jupyter, porque ele é uma maneira bem útil para explorar código. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu costumo fazer isso quando eu estou tentando resolver algum problema que faz parte de um código maior. Às vezes eu isolo o problema numa célula, uma ou duas células do notebook, até encontrar a solução. Quando eu encontrar a solução, eu copio e colo esse código para o código maior. Às vezes depois dou uma ajustadinha aqui e ali, né, melhora um pouquinho o nome de variáveis, alguns detalhes assim. Mas é um bom jeito de explorar, de tentar entender o código e interagir com o código até descobrir como que ele precisa ser organizado para executar o que a gente quer que ele faça. Tá certo? Uma coisa que eu costumo fazer com frequência, imagina que eu quero fazer uma função que faça determinada ação. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo meio clássico de código. Tá? Então vai ser sobre a sequência de colates. Não vou descrever muita coisa sobre a sequência de colates, não. Estou com o foco do nosso, né, da nossa aula. Sequência de colates é uma sequência criada assim. Eu começo com um número, x, e o próximo número vai ser ou x sobre 2, na verdade, a divisão inteira, caso o número seja par. Ou, a outra possibilidade é que o próximo número seja 3 vezes x mais 1. Tá? Essa escolha, ela tem ela é um pouco arbitrária, mas tem um, um, um elemento interessante aqui, que é o seguinte, esse aqui mas vamos pegar um exemplo, 5. Então, 5 seria o primeiro número, como ele é ímpar, o próximo número vai ser 3 vezes 5 mais 1, então vai ficar 15 mais 1, 16. 16 é par, então divide por 2. 8 par por 2, 4 também é par, 2 também é par, 1 não é mais par, então vai ficar 3 vezes 1 mais 1, que fica 4. E ele entra nesse ciclo infinito. Tá? Então essa seria a sequência de colates para o 5. E uma coisa interessante é o seguinte, todos os números que a gente testou até agora, eu digo, a humanidade inteira, sempre terminaram nessa sequência, 4, 2, 1, 4, 2, 1, indefinidamente. Mas nunca ninguém conseguiu provar que isso vai acontecer necessariamente. Ninguém sabe se talvez tenha um número que ainda ninguém testou que vai terminar de outra maneira, que não termina no 4, 2, 1, que termina em outro ciclo, por exemplo. Então é um problema aberto na matemática. Tem muita gente que considera o problema aberto mais difícil, que ainda é fácil de explicar para um público leigo. Né? Tem vários problemas matemáticos, só para enunciar o problema
Você precisa de um conhecimento avançado de matemática. Não é o caso da sequência de Collatz. Qualquer um consegue entender qual é o problema. Agora, até agora ninguém conseguiu provar nem que isso acontece sempre, nem que isso pode não acontecer para algum número. Tá? O jeito mais simples de provar essa conjectura, caso ela seja errada, seria encontrar um exemplo. É um exemplo que caia num outro ciclo que não esse 4-2-1. Mas até agora ninguém achou esse ciclo. E se esse ciclo existe, ele usa números muito grandes, porque já testaram, se eu não me engano, todos os números até 2 elevado a 32 e alguns além. E para todos esses números, o ciclo termina em 4-2-1. Então, se tiver algum ciclo que não faça, que não seja esse ciclo envolve necessariamente números gigantescos, né? Nenhum desses números que já foram testados. Tá? Ninguém sabe, a maior parte dos matemáticos acredita que a conjectura é verdadeira, né? Ou seja, que todos os números vão terminar nesse ciclo, mas não basta acreditar. Em matemática você tem que demonstrar. Então vamos criar um código que monta a sequência de Collatz para algum número. Então o que eu quero é criar uma função Collatz x que depois retorna a sequência de Collatz, a lista com os números. Sei lá, 5, aquela lista que eu mostrei para vocês, por exemplo. Não faz sentido eu repetir a parte do ciclo infinito, então normalmente quando a gente fala em sequência de Collatz no contexto de código, eu paro no 1, porque eu sei que a partir daqui ele vai repetir nesse ciclo infinito, certo? Então está aqui a sequência de Collatz para o 5, mas eu quero generalizar, eu quero criar essa função de maneira genérica. Uma coisa que eu costumo fazer no notebook é o seguinte, vamos criar uma célula aqui embaixo para testar e depois eu copio e colo o código na função. Eu abro a função na célula, então eu começo aqui, x com o valor de teste, 5, por exemplo. E aqui eu vou criar o código que vai gerar essa sequência. Tá, então eu vou criar uma lista vazia, eu vou tentar com for, while, não sei como que a gente faria. Nesse caso eu usaria o while, enquanto x for diferente de 1, o que eu faço? Eu vou calcular a regra de Collatz. Então vamos fazer assim, eu vou imprimir o x, só para ver o que está acontecendo. Depois eu testo se o x for par, ou seja, se o resto da divisão por 2 for igual a 0, eu calculo o próximo x dividindo por 2. A gente pode fazer assim também. Opa. É a divisão exata, tá? Então tem dois jeitos de fazer a divisão inteira. Posso fazer x dividido por 2 e converter para inteiro, só para tirar a parte da casa decimal. Ou eu posso usar esse operador da divisão inteira, que são duas barras. Tá? Ele executa a divisão de x por 2, eliminando a parte decimal. Então, só para testar aqui, isso que eu gosto do notebook. Ó. A gente pode abrir várias células para testar várias ideiazinhas e depois apaga a célula se ela não for necessária. Enfim, por exemplo, meu x valia 5, né? X dividido por 2, vamos ver o que dá. Dá 2,5. Agora, x barra 2, ele tira a parte decimal. Então, é isso que eu quero mesmo. Tá? Uma vez testado esse código, posso até apagar, porque não é mais útil. Então, caso não seja mais par, eu uso essa regra. E vamos ver se funciona. Eu executo o código. Ele encontrou, mas ele não imprimiu o 1. Tá, então será que eu coloco aqui print 1? Vamos ver. E aqui eu não quero imprimir, eu quero criar a lista. Então eu quero mostrar qual vai ser o resultado da lista no final. Então eu coloco aqui, a lista está vazia porque eu não estou acrescentando os elementos na lista. Como que a gente pode acrescentar na lista? Eu posso fazer o seguinte, list.append x. Então eu adiciono x no início de cada laço.
tem duas opções. Eu posso adicionar o x no início ou no final. Cada um vem com suas sutilezas, tá? Então é legal poder testar para ver exatamente a ordem desses comandos, como que a gente pode organizar o código para dar exatamente a resposta desejada, tá? Então quando eu olho aqui, deixa eu tirar os prints agora que eles não são mais necessários. A lista que ele cria ainda está incompleta, falta um. Então eu posso dar um append 1 no final, se quiser. Eu posso tentar. Opa, depois mando imprimir. No Jupyter, eu não mencionei isso, mas é uma boa hora de mencionar. A última linha, se a última linha for um valor, ele vai mostrar o valor aqui no resultado da execução da célula. Eu não preciso escrever o print, tá? É uma espécie de atalho. E normalmente é melhor não escrever o print, porque ele costuma imprimir esse elemento de uma maneira um pouco mais agradável do que usando o print. Então, por exemplo, no caso de uma lista muito grande, se eu usar o print, ele vai imprimir a lista toda numa linha. Se eu não usar o print, o próprio Jupyter às vezes identifica, essa lista é muito grande, então eu vou imprimir um elemento por linha, ou ele faz uma formatação um pouquinho diferente, tá? Além de digitar menos. Então, aqui parece que está mostrando a resposta correta, e aqui eu posso testar alguns casos excepcionais, tipo 1, parece que funciona bem, 4, 10, aqui eu vou testando. Parece que tá bom, mas eu ainda não gostei dessa repetição do append. Será que dá para melhorar? Se eu colocar o append no final, o que acontece? Ele omite o primeiro, né? Então talvez eu possa inicializar a lista assim, já coloco o primeiro elemento aqui, executo. Ele funciona nos casos patológicos. No 0 vai dar um problema. Ele entra num laço infinito. Então talvez, se o x for igual a 0, eu tenho que fazer alguma coisa de diferente, certo? Então eu vou levar isso em conta na hora de transformar numa função. E valores negativos, vamos ver, né? Também tem problema porque a sequência de colates não converge para esse ciclo 4-2-1 para números negativos, não necessariamente. Tá? Na verdade, a conjectura diz respeito somente a números positivos. Deixa eu dar um exemplo aqui com número negativo só para vocês verem. Imagina que o meu número seja menos 5. Então, o próximo, como não é par, vai ser 3 vezes menos 5 mais 1, ou seja, menos 15 mais 1 vai dar menos 14. Como é par, próximo é menos 7. Menos 7 vai dar menos 21 mais 1, menos 20. Menos 10, menos 5. E entrou num ciclo. Tá vendo? Voltou menos 5, ou seja, isso aqui vai se repetir indefinidamente. E esse não é o ciclo 4-2-1 que eu tinha mencionado antes. Tá? Então, não descobri nada de novo da matemática. Tá? Esse ciclo aqui, a conjectura de Collatz, ela diz respeito somente a números positivos. Para números negativos, a gente sabe que ela falha, ou que, enfim, que ela não converge para aquele ciclo específico do 4-2-1. Tá? Então, a gente precisa verificar se o x for menor ou igual a 0, retorna a lista vazia, dá um erro, não sei. Tá? Tem jeitos melhores de reportar erros que a gente vai aprender em aulas mais para frente. E caso contrário, eu posso aproveitar esse código. Tá? Esse código eu coloco aqui dentro da função. Eu preciso retornar a lista, a gente precisa fazer algumas modificações para funcionar na return list. Esse x aqui, que a gente tinha definido antes como uma variável que eu controlava o valor, vai ser o argumento da função. Eu vou apagar essa linha, o x está dado aqui como argumento da função.
Eu criei a função collates. A gente pode testar numa célula aqui embaixo, com alguns argumentos. Então, print. Posso inclusive fazer o seguinte: for in range de 1 até 20, vamos imprimir todos os collates. Imprimo I, o collates de I. Só para vocês terem um pouquinho uma ideia de como são essas sequências. Para um, aqui, ó, legal. Tem várias sequências, veem que ela é bastante irregular, o tamanho dela oscila bastante com os números, né? Às vezes um número grande tem uma sequência pequena, às vezes um número pequeno tem uma sequência grande, enfim. Então, esse é um exemplo de maneira de trabalhar com Jupyter. E depois eu posso copiar e colar esse código num script que eu esteja trabalhando, por exemplo, sobre a sequência de colapso, sobre um problema qualquer. Mas é uma maneira que eu acho muito eficiente de trabalhar misturando esse modo de interação do Jupyter, né, mais interativo e imediato, com a capacidade do script de armazenar aquele código né, de forma estruturada. Beleza, gente? Então é isso. Vou terminar por aqui. Então esses foram os modos alternativos de usar o Python que a gente não tinha visto até agora. Até mais.